Boa tarde, meu povo. Hoje, dia 16 de novembro. Mais um aqui, mais um JEDzinho. Esse, né, é nosso JED, nosso primeiro JED pós AV2, não é? Aí, pra galera da turma da Aline. Então, estamos retomando aí os nossos trabalhos com os JEDs, né? Infelizmente, na outra semana a gente basicamente quase não teve aula, né? Porque foi entrega das provas. Já tivemos um retorno mais profundo nessa semana. E hoje também, né? Estamos contando aí com os alunos da turma do professor Cláudio, tá, gente? A Isa, minha amiga, monitora aí do Cláudio, tá na reta final da UAB, né? Se preparando pro exame da ordem. E aí pediu, né, para eu poder, para ver se a galera, os alunos do Cláudio poderiam participar hoje. Mesmo, né, sendo um assunto que eles já viram, né? Então, serve aí como uma grande revisão para vocês para AV3. E aí, falando em AV3, né, também, já falando aí, adiantando para os alunos do Cláudio, a gente tem um banco de questões, certo? E os monitores do Cláudio da linha, questões bem interessantes. E nós estamos adicionando mais questões, tá? Jesus estava adicionando mais questões. Vou ver com ele se ele já conseguiu adicionar para a gente poder estar disponibilizando para vocês. Tá? Se eu não me engano, no banco a gente já tinha 67 questões, tá? E eu acho que eu mandei para o Jesus mais umas 60 questões. Então, assim, vem uma grande quantidade de questões aí para vocês se prepararem para a nossa AV3, tá? E aí, claro, né, vocês poderão aí se debruçar sobre essas questões. É muito importante. São muitas questões. Isso vai ser para lá de 100 questões. Mas são questões ótimas. Boa tarde, Bruna. São questões ótimas para vocês revisarem os conteúdos, já que a colegiada cai todo o nosso plano de é importante que a gente consiga revisar as unidades, beleza? Então, dividam, né, essas questões aí, não façam tudo de uma vez, porque vai ser mentalmente muito cansativo para vocês, mas vão fazendo 5, 10 questões por dia e vocês antes finalizam, antes terminam. E muito provavelmente também já estava conversando com a Isa para nossa revisão, para V3 nós fazermos juntos, tá? Já estava vendo possibilidade de dia e horário para poder fazer a nossa revisão. Então, assim, essa reta final vai unir, se unir todas as forças aí, ter o nosso êxito, beleza? A gente tá aqui, né, na unidade 5, tá, pessoal? No GED. Vocês em sala de aula, né, já viram a unidade 6, né, e iniciaram a unidade 7, tá? E aí uma grande observação aqui, tá? Na segunda-feira, eu vou estar lá em sala de aula, certo? Vou finalizar a unidade 7 com vocês, beleza? Então, nós não teremos GED da unidade 7, tá? A gente vai finalizar aqui a unidade 5. Próximo GED é a unidade 6. E o outro GED é a unidade 8, tá? Não teremos GED ao vivo, pelo menos, da unidade 7. Por que isso? Porque eu vou dar em sala de aula para vocês. Na minha cabeça não faz sentido eu repetir a mesma coisa num GED ao vivo, praticamente na mesma semana que eu vou estar lá presencialmente com vocês. Caso seja necessário, caso, né, a gente veja que é possível e necessário, eu faço gravado e disponibilizo lá no YouTube para vocês, tá? Mas ao vivo, já de antemão, não vai ter. Então, é 5, 6 e aí a gente vai pular para a unidade 8, beleza? Temos aí na faixa de uns 3, 4 encontros, se eu não me engano, contando com esse. A gente vai correr um pouquinho para poder finalizar o conteúdo. E como eu disse para vocês, a gente vai ver tudo, sem nenhum problema. Vai dar certo, beleza? Então a gente tem aí hoje para ver a parte de, ó, de suspensão,
alteração e interrupção contratual, tá, gente? Unidade 5 aí, ela é uma das unidades maiores, né, do nosso plano de ensino. E ela também é uma das unidades mais importantes. Então, sempre quando vocês forem revisar, estudar, estudem com muito carinho a unidade 5 aí, porque ela é uma das que tem mais conteúdo, né? Então, é bem meio que proporcional, assim, sabe, na colegiada, assim. É um assunto mais importante e tudo mais. Muito provavelmente pode vir a cair mais questões. Novamente, não tenho como afirmar isso, porque é um banco e tal, enfim. Mas as probabilidades, né, tendem a nos levar a isso, beleza? Então a gente vai começar aqui. Ó, pronto, a gente vai começar falando sobre a alteração contratual. É... Francisco, sua câmera tá ligada, viu? A gente precisa lembrar conteúdo lá da unidade iniciais, né? De princípios. E aí a gente precisa lembrar do princípio, né? Que da não, né? Alteração contratual, né? A proibição da alteração contratual, impégios, né? Para prejudicar, em prejuízo, né? Ao empregador, tá certo? Exemplos, Enzo, de alteração contratual em impégios, né? Que vai prejudicar e vai. São proibidas, né? Inclusive, redução de salários, né? Redução da jornada de trabalho para quem trabalha por hora, certo? Para quem ganha por hora. O aumento da jornada de trabalho sem o acréscimo do respectivo salário, tá? Tudo isso são alterações que vão prejudicar, que vão alterar e vão trazer prejuízos para o contrato de trabalho. E, como a gente já viu, é proibido, tá? E aí tá lá no artigo 468, vou até para vocês. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, proibida aí a alteração para prejudicar. E aí, alguns tipos de alteração, tá? Primeira delas, a gente precisa entender em relação qual é a diferença entre cargo e função, tá? E aí eu trouxe duas definições aí para vocês, tanto do Luciano Martinez quanto do Godinho, né? Grandes doutrinadores aí no nosso direito do trabalho. Para o Luciano Martinez, né, o cargo, né, uma unidade de competência identificada por um rótulo, por um nome qualquer. Né? E para o Godinho, a função, né, é um conjunto de poderes e tarefas deferidas ao obreiro no contexto da divisão do trabalho interna à empresa ou estabelecimento. Então, o cargo nada mais é do que aquele nome, aquele título que lhe dão. E a função nada mais é do que a atividade, de fato, as tarefas que você vai desempenhar dentro daquela sua atividade laboral, dentro do exercício da sua função, tá? Bem autoexplicativo, né, a função e o cargo. Mas só para a gente poder ter essa visualização, né, que cargo é o título, é esse rótulo, né, que
tem. E a função é, de fato, aquilo que a pessoa vai exercer, as atividades que ela vai executar, tá? A gente tem... Eu repeti. Boa tarde aí pra quem tá chegando agora. Só ver aqui, né? Essa parte. Acabei botando, copiando e colando e não foi o que eu tinha botado. Mas depois, antes de mandar pra vocês, eu altero, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre o acúmulo e sobre o desvio de função, tá, gente? O acúmulo nada mais é quando aquele empregado vai exercer cumulamente, né? Vai exercer ao mesmo tempo a função que ele foi designado e atividades de uma função diferente, tá? Então, por exemplo, alguém aí que vai ser contratado para, sei lá, operar uma máquina, por exemplo. Tá lá, tá operando a máquina. E aí, posteriormente, essa pessoa faz um curso, faz uma especialização e tal, e aprende a ajeitar a máquina, consertar, se torna um mecânico da máquina. E aí, a empresa pode ir lá e dar mais uma função para ele, né? E aí agora, além de ele ser o operador, a pessoa que está lá operando, ele pode ser também a pessoa que vai realizar a manutenção, que vai consertar, que vai verificar ali, tá tudo ok, tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo aí de acúmulo de função. A pessoa originalmente era designada para uma função a qual ela foi contratada, e aí, posteriormente, ela passa a exercer outra atividade, né, diferente daquela função que ele exercia. Já o desvio de função, certo? É quando são designadas, né, ao empregado tarefas que correspondem de função distintas, tá? Para a qual ele foi contratado. E aí, um ponto importante que eu trouxe aí, né, ó, no slide. O empregador não pode exigir uma tarefa que não seja compatível com as atribuições para as quais o empregado foi contratado, tá? Então, é sempre importante, né, destacar que o empregado ele vai ser contratado para desempenhar aquelas atividades. Então, por exemplo, acontece muito, né? Às vezes, locais, por exemplo, não tem, ou às vezes que até tem serviço de limpeza, mas que muitas vezes, às vezes no dia a dia, às vezes, enfim, por acaso, enfim, por querer ajudar, sei lá. Por exemplo, você surge um negócio ali e você acaba desempenhando meio que aquela função. Então, assim, não é minha função, sei lá, limpar a minha sala de trabalho, limpar a minha mesa de trabalho. Tem uma pessoa que faz isso por mim, tem uma pessoa que foi contratada para isso. E aí, dentro desse exemplo, podem vir várias conjecturas, né? Você lá dar um acidente de trabalho em cima. É algo muito complexo, tá? Mas é importante que vocês pensem e tenham essa noção de que você é contratado para desempenhar aquelas atribuições e o que for compatível com aquilo. Você foi contratado para ficar ali no caixa. Então, se você foi contratado como caixa, você não é para estar entregando as encomendas do supermercado, entendeu? Você foi contratado como caixa. E aí, se você de fato passou a exercer outra função, aí que você ocorra, né, a alteração dessa função, aí que você passe a ganhar valores, né, respectivo a essa função, adicionais dessa função, enfim, tudo que tiver ali direito. E aí, falando já, né, mais ou menos nesse exemplo, eu trouxe aqui para vocês, né, as hipóteses, né, em relação à substituição, promoção e reversão, tá? A substituição, gente, nada mais é do que algo temporário, tá? O nome já diz, substituição, tá? É temporário, passageiro.
Então, é uma situação de emergência. Só um minuto. Empresas, telemarketing. Uma situação emergencial, por exemplo, que possa surgir, ou então fatores previsíveis, tá? E aí aquela pessoa vai substituir a outra ali naquela função por aquele determinado tempo, naquele determinado período, tá? Também é previsto, né, um retorno ao cargo efetivo, né? Então, posteriormente, a substituição, ela é temporária, ela não vai ser permanente. Se ela for permanente, é outra coisa, promoção que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ela está prevista lá no artigo 450, tá? Da CLT, tá? Então, no 450, ele vai falar sobre esse retorno, né? Sobre essa volta à sua função de origem. 450. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exerce na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Tá? Ele pode voltar ao cargo anteriormente que ele ocupava. E aí você me pergunta, Enzo, e o salário? Ele vai ganhar quanto? Vai ser correspondente? Ele vai continuar ganhando o que ele ganha? Enfim, e tem entendimento para isso, tá? E é o entendimento sumulado, tá? A súmula aí número 159 do TST, tá? Aqui, ó. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Aí o inciso 1 aqui da súmula. Enquanto perdurar a substituição e não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual do antecessor. Ele tem direito ao salário, né, durante aquele período que tá sendo exercida aquela substituição. Porém, se o cargo ficar vago em definitivo e ele passa a ocupar posteriormente aquele cargo, né, ele não vai ter direito ao salário igual do antecessor. Até porque, né, a gente vai estudar daqui a pouquinho, lá, né, quando estiver falando sobre salário e tudo mais, sobre essa questão de equiparação, quadro, enfim. Mas você tem que ter alguns requisitos para que ocorra, né, essa equiparação e para que ele chegue a esse salário igual, né? Como ele não tem esses requisitos, ele vai ter um salário muito provavelmente maior que ele tinha anteriormente, mas não vai chegar ainda ao salário do seu antecessor, certo? Comum aí que tem a questão de substituição, tá, gente? Já vi em OAB, simulados e afim. É, questãozinha de substituição, e principalmente nesses dois pontos. O retorno, né, ao cargo efetivo, e dois, em relação ao salário. Geralmente são essas perguntinhas que eu mais vi já durante esse período. Tá? A gente tem a promoção. Promoção nada mais é do que uma transferência em definitivo, uma transferência em caráter permanente, tá, gente? Para que ocorra a promoção, é preciso que ocorra que tenha o mútuo consentimento, ou seja, ambas as partes precisam, né, estar concordando, não apenas o seu empregador que quer lhe promover, mas você aceita, você concorda com aquela promoção, tá?
Porém, existe uma exceção, tá? Relacionada a isso, né? Com o mútuo consentimento, você vai ou não vai, né? Você aceita a promoção ou não aceita. Mas se aquela empresa, né, tiver um quadro organizado de carreira e tal, tiver definição de quanto que você vai para cada cargo e não sei o que, tempo, metas e afins, você não pode fazer a recusa, né, dessa promoção, tá? Se a empresa tiver quadro de carreira e tiver, né, essa definição, você não pode recusar, tá? Então, promoção, transferência em caráter permanente, mútuo consentimento, porém, se tiver quadro de carreira, quadro organizado de carreira, não pode ter a recusa. Obrigatoriamente a pessoa será promovida. Enzo, e a reversão, gente? A reversão, ele está lá no 468, tá? Lá no 468. Poder ver. A reversão. Não é do canal, tá? A piada é pra poucos. 468 aqui, ó. 468 justamente fala da alteração, né? Não contratual e tal. No parágrafo 1º, ó, não se considera alteração unilateral determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. E o parágrafo 2º, tá? Ó, a alteração de que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independente do tempo de exercício da respectiva função. Enzo, como que eu vejo essas situações na prática das questões, principalmente? A questão vai te dar lá no enunciado que uma pessoa saiu, não sei o que, a outra pessoa foi substituir, tal, 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 tal. E aí vai falar principalmente aí dessa parte do artigo, do parágrafo 2º, essa aqui. Vai se incorporar aquele salário, aquela gratificação que ele recebia, né, por estar ocupando aquela função. Vai se incorporar o salário? Sim ou não? Aí os itens variam muito dessa maneira, né? Se incorpora por estar há 5 anos naquela função, por exemplo, tá? Tem muita, tem questões assim. Se eu não me engano, tem questões assim no nosso banco de questões, tá? Mas geralmente o parágrafo 2º aí, ele é bem cobrado, principalmente nessa parte que não se incorpora, tá? A gratificação, ela não se incorpora ao salário, né? A remuneração da, daquela pessoa, daquele trabalhador. E nós temos a súmula 372, que ela está cancelada, tá? Vou abrir aqui para vocês. Súmula 372 TST. Tanto que você pesquisar, ó, súmula 372 do TST ainda vale, foi revogada. Tá cancelada, tá, gente? Tá mais válida. Então, já bote aí no seu Vadmeco cancelada. Ela dizia assim, ó: percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. E aqui, mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação, né? Já vimos, né, contrário lá na CLT dessas duas possibilidades. Então é bem comum que às vezes tenha uma questãozinha sobre isso e sobre, né, justamente essa súmula cancelada, o número 372. Quando ela foi cancelada, pô, aí você me pegou. Aí, ó, quando que ela foi cancelada. Ok?
em decisões contrárias a 2020 já tinha decisão contrária a essa súmula. Como é essa que é provavelmente pós-reforma e por volta de 2017 para cá, basicamente. E aí partimos agora para a transferência. Tudo tranquilo até agora? Rápido, devagar, certo? Tranquilo. Show. O slide está com faltando 4 páginas para mas tem de cor para nós ver ainda dentro dessas 4 páginas. Brinca. Mas vamos lá. Ó. Sobre a transferência do local, né, de prestação de serviço. Tem a regra geral lá no artigo 469 da CLT. Qual é a regra geral? Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa daqui resultar do não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança. Então, essa é a regra geral, que o empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa a que resultar o contrato. Entretanto, todavia, nós temos exceções. Lá nos parágrafos, né, do 469, nós vamos ter exceções a essa regra. E, ó, no parágrafo primeiro. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real nesse serviço. Então, não estão sujeitos ao caput, não estão vedados, né, não estão proibidos quem? Pessoas que exerçam cargos de confiança, certo? Então, se você exerce aí algum cargo de confiança, sabe que você pode ser transferido a qualquer momento. O contrato, ele faça alguma previsão, seja implícita, seja expressa. Por exemplo, um trabalhador circense, uma pessoa aí que trabalha um circo, né? O circo está constantemente movimentando e se mudando a sua localidade. Então, o seu contrato de trabalho expressamente prevê essa possibilidade, essa alteração do local da prestação de serviço. Ou então, né, claro, com a extinção do estabelecimento. E, ó, no parágrafo 2º, é lista a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, tá? Vamos só dar uma olhadinha nessa súmula número 43 da gente prosseguir para outro parágrafo.
ela fala em relação à transferência desse parágrafo primeiro, muito importante. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem a comprovação da necessidade do serviço. Então, se não tiver comprovado que houve a necessidade daquele serviço, a necessidade daquela alteração, essa transferência será presumida abusiva. Tá? Isso. Como pode cobrar isso na prova? Simples. Ele dá um exemplo, faz a contextualização e vai perguntar: a transferência lista é possível? Quem vai arcar com os custos da transferência? E aí você vai ter que observar. Primeiro, é contrato de confiança? O contrato prevê essa expressão, essa modificação, essa alteração do local da prestação? Se já prevê, você já vai nos caminhos de possibilidade, né, da transferência definitiva, a exceção, a inalteração que prevê o 469, certo? Se já não for, aí você já vai para o caminho do 469, tá? A gente tem também em relação à transferência provisória, tá? Tá lá no parágrafo 3º, ó. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará o pagamento um adicional suplementar, nunca inferior a 25 salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar a situação. Então, numa situação de real necessidade de serviço, pode ocorrer uma transferência provisória. E aí, você poderá ter um adicional ali de pelo menos 25%. Tá? A gente tem uma OJ bem interessante sobre isso para vocês. OJ 13. Falei justamente sobre essa transferência. O fato do empregador exercer cargo de confiança ou existir previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional, o pressuposto legal apto a legitimar a perempção do mencionado adicional é a transferência provisória. Então, por mais que a pessoa esteja, né, no contrato de trabalho, haja a previsão de transferência, exerça o cargo de confiança, se ela for transferida pela real necessidade, provisoriamente, ela fará sim jus ao adicional de pelo menos 25%. Tá? Então, outra questãozinha aí que pode cair dessa maneira, né? Falando que a pessoa foi transferida provisoriamente, tal, exercia um cargo de confiança, não sei o que, não sei o que. E aí, faz jus ou não faz jus ao adicional e por quê, tá? Bem comum, pode cair uma questãozinha bem cara de colegiada, tá certo? E por fim, o artigo 470, que vai falar em relação às despesas, tá, gente? Artigo 470 da CLT, ó. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador, tá? Então, o empregador que vai ter que arcar com as despesas da transferência. E aqui tem uma tabelinha, ó. Aqui, ó. A previsão, né? Tipo de transferência, o ato, as condições. Vou aumentar aqui para a gente poder ver. Então, lá no artigo 469, ó. No CAPT, a transferência ela é definitiva, ela é bilateral, ou seja, precisa da anuência do empregado, né? As condições, além da mudança, claro, do domicílio, é a anuência e abrange qualquer empregado da empresa. Lá no 469, parágrafo 1º, é transferência definitiva, é unilateral, ou seja, não necessita da anuência do empregado.
precisa, né, da real necessidade do serviço e abrange as pessoas que trabalham em cargo de confiança ou então a condição implícita ou explícita no contrato de trabalho daquela pessoa. No parágrafo 2º também é definitivo, também vai ser unilateral, mas vai ser por outro motivo, por outra condição, que é a extinção daquele estabelecimento da empresa. E aí, obviamente, vai abranger todas as pessoas, todos os empregados daquele estabelecimento que foi extinto. Lá no parágrafo 3º, ele traz a transferência provisória. Também vai ser unilateral, vai precisar ser observado a real necessidade do serviço e terá o adicional de transferência de pelo menos 25% do salário, tá? E vai poder abranger qualquer empregado daquela empresa, tá certo? Pegaram? Deu para pegar? Foi show? De boa? Tranquilo? Eu vou pegar água rapidinho, gente, tá? Só um minutinho. Vou pegar água aqui. Já volto. Parou, Erotilde, porque eu fui pegar água. Mas voltou. Diga aí se voltou pra você. Voltou, né? Boa, boa. Ótimo, maravilha, gente. E aí, nós vimos a alteração contratual. Vamos agora para a suspensão contratual. Depois a gente vai ver a interrupção contratual. Beleza? Suspensão contratual, gente, nada mais é quando ocorre uma paralisação, certo? Paralisação de quê, Enzo? Da prestação do serviço e do pagamento. Tá? Então, para o serviço, para o pagamento. Suspensão para o serviço e para o pagamento, certo? Não é trabalhado, mas também não é pago nem um valor, tá certo? Muito importante que vocês façam essa diferenciação, tá? Quando a gente chegar lá na interrupção, eu menciono novamente aqui a suspensão, justamente para fazer essa diferenciação. Porque na prova, certo? Pode acontecer de cair a hipótese para vocês. Pá. E o item é suspensão, interrupção, respectivamente. O que que é? Certo? Acontece mais de das possibilidades, dá os itens e perguntam. Você tem que saber qual daquela hipótese, se é uma suspensão contratual ou se é uma interrupção contratual. E aí você precisa saber, a pessoa trabalhou, não trabalhou e não recebeu, suspensão contratual. A pessoa não trabalhou, mas recebeu, interrupção contratual. E a gente vai ver daqui a pouquinho
as hipóteses de interrupção. De primeiro momento, a suspensão, paralisação da prestação do serviço e paralisação também consequente do pagamento. Não pode também demitir o empregado sem justa causa, tá, gente? Salvo por extinção da empresa ou por força maior, tá? Então, vamos só ver aqui o 471 rapidinho. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas por ocasião de sua volta todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Então, durante aquele período que o contrato dele ficou suspenso, a categoria dele conseguiu negociar, conseguiu fazer melhorias. Então, ele faz jus, sim, a essas melhorias que foram atribuídas à sua categoria, tá? E aí a gente vai agora ver as hipóteses de suspensão do contrato. A primeira delas é relacionada ao mandato sindical, tá? Vocês vão estudar isso melhor lá em trabalho 2, beleza? Inclusive aí, né, minha pretensão para o próximo ano, né, ser monitor de trabalho 2. Então aí espero encontrá-los profundamente no próximo ano. Não só porque vocês terão passado na disciplina, como eu também terei passado na prova da monitoria. E aí tá lá no artigo 543, parágrafo 2º da CLT, então 3. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação nacional, tal. Parágrafo 2º. Considera-se licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho de suas funções, a que refere esse artigo. Pessoa que foi eleita, né, o dirigente para exercer o seu mandato sindical pode, né, terá a sua suspensão contratual terá esse direito, né, de se ausentar do trabalho no desempenho das suas funções como sindicalista. Outro exemplo, né, a suspensão disciplinar lá do 474. Suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos. Porta na rescisão injusta do contrato de trabalho, né? Que se sofrer alguma penalidade, enfim, né? Ele pode ter o seu contrato de trabalho suspenso. Então, uma das hipóteses aí disso atual é quando ele tiver o seu sofrer a suspensão disciplinar. Diretor de SA, né? Diretor de sociedades anônimas. Lá na súmula, né? 269, a gente já viu isso, né? Quando a gente estava estudando sobre empregador, né? Empregador não, perdão, empregado. Eu não disse de onde vai, né? De onde fica difícil. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem um respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Né? Geralmente, quando ele ocupa, né, o cargo de diretor de SA, não permanece essa subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, logo, ele tem o seu respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo desse período. Hipótese de greve também, tá? Greve não vai se computar e não vai ter ali o pagamento e o exercício da atividade, né?
porque a pessoa não está trabalhando, tá ali. Tranquilo, tranquilo, Gui. Obrigado, viu? Vai lá, cuide. Vamos lá. Então, a suspensão também, ó, por aposentadoria por invalidez, tá, ó, 475, 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdencial para a efetivação do seu benefício. E a suspensão para curso, tal, lá no 476A, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção, acordo coletivo de trabalho e equiscência formal do empregado, observado no 471. Então, pode ter, né, também essa possibilidade de suspensão, né? A pessoa vai fazer um curso, vai se preparar de aqui uma suspensão de 2 a 5 meses, tá? Bem interessante também essa possibilidade dessa suspensão pelo curso, né? A pessoa vai estar lá se qualificando e tal, não vai estar trabalhando, mas também não vai estar recebendo, né? Porque ela terá o seu respectivo contrato de trabalho suspenso durante esse período. E aí, pra gente finalizar, a interrupção contratual, né, a interrupção, a empresa vai continuar pagando o seu salário, porém, você não vai estar trabalhando, tá? Não vai ter a prestação, mas terá a compensação. E claro, o respectivo período, né, vai ser computado como tempo de serviço. Exemplo, Enzo, as faltas justificáveis, que a gente vai já ver aqui, faltas justificadas, né, lá no 473, férias, descanso semanal remunerado, a gente vai visualizar todas essas hipóteses aí de interrupção contratual agora, tá? A maioria delas, né, estão lá no 473, que é onde fala das faltas justificadas, né? Então aqui, ó, temos 12 incisos, bastante coisa. Vamos ler aqui um por um e nos dedilhar aqui sobre ele, tá? Então, o artigo 473 vai ter assim, ó. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, uma pessoa aí, né, no caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, pode ter até 2 dias consecutivos de faltas justificadas, tá? 2, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, tá, gente? Esse aí é importante, tá? Então, são 3 dias consecutivos, tá? Enzo, trabalho numa empresa que ela não para. É um regime. É... Toda hora tem gente trabalhando, a gente fica alternando. É de segunda a segunda. E aí eu simplesmente marquei meu casamento para a sexta-feira. Eu marquei meu casamento para sexta-feira. E aí, depois do seu casamento, 3 dias em virtude de casamento consecutivos. Então, sábado, domingo, segunda-feira. Então, você não vai conseguir desfrutar muito. Tá? E aí, qual é a jogada? Qual é o esquema? Enzo, trabalho na empresa e tal. Consegui ajeitar minha escala, sábado e domingo. Vou ficar livre. Bota o casamento no meio da semana. Bota o casamento numa terça-feira. Aí tu fica, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pô, estourou. Estourou, tá certo? São 3 dias consecutivos, beleza? Muito importante, porque sempre cai uma questãozinha de falta justificada, tá?
Sempre cai alguma questãozinha de uma dessas possibilidades. E uma das coisas que acontece é justamente botar 3 dias úteis, por exemplo, em virtude de casamento. Mas são 3 dias consecutivos, tá? E claro, Enzo, a empresa é boa demais. Ela é ótima, certo? Ela disse que eu posso tirar os 3 dias úteis. Não precisa ser 3 dias consecutivos. Tem problema? Não, não tem problema, certo? Não há nenhum problema a empresa fazer, né, concordando e tal com você, queira alterar, enfim, ajuste para ser da melhor maneira, tá? Enzo, casei uma vez, vou ter direito. Casei de novo, e aí, tem o direito? Tem direito, tá, gente? Não importa. Você casando outra vez, mesmo estando na mesma empresa, você terá o direito a 3 dias consecutivos, certo? E aí, outra coisa que até a Sara, né, perguntou, esses 3 dias consecutivos são do casamento civil, tá? Não são do casamento religioso. Casamento civil, ok? E aí vocês perguntam, Enzo, mas eu vou casar ali no civil, vai ser mais tranquilo e tal, e aí depois eu vou fazer o religioso na festa. Posso acordar com a empresa? Pode, não tem nenhum problema, certo? Mas o que a legislação traz são 3 dias consecutivos e são 3 dias consecutivos do casamento civil, tá? O inciso 3, ó, já foi por um dia, por 5 dias consecutivos. Só por conta de filho e agora é 5 dias consecutivos no caso de nascimento de filho, de adoção ou guarda compartilhada, tá? Então aí se você adotar alguém, por exemplo, você terá aí 5 dias consecutivos. Falta justificada. E nascimento de filho também, tá? Então assim, não deixa o pivete nascer, a criança nascer no domingo ali, no sábado, na sexta-feira. Deixa a criança, pô, ela nascer na segunda-feira, uma terça-feirazinha. Aí você tem 5 dias aí pra você aproveitar. Aproveitar sim, né? Tem muito trabalho com a criança recém-nascida. Inciso 4 aqui, ó. Por um dia em cada 12 meses de trabalho. Em doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Esse inciso aqui, ó, caiu na minha prova colegiada, certo? Era a questão lá das hipóteses de falta justificada e a minha resposta era esse inciso aí, certo? Eu lembro que a Aline, quando estava dando aula sobre as faltas justificadas, comentou justamente desse, né? De um amigo, um colega que ela tinha, que ele doava sangue direto. Direto ele doava sangue para poder ter um diazinho ali de falta justificada. Porém, é um dia em cada 12 meses de trabalho. Tá? Então, se você doar 12 vezes no ano, você não vai ter 12 dias, tá? É um dia em cada 12. Até 2 dias consecutivos ou não, a fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. No período de tempo que tiver que cumprir exigências do serviço militar, certo? Nos dias que tiver que comprovadamente realizado provas de exame vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior, certo? Falta justificada também. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juiz, hein? Você vai lá no juiz, né? Você vai ser um testemunho, você é a parte, tal, por exemplo. Você terá a sua falta justificada no trabalho, certo? Porém, não vem querer dar uma de gaiato, né? Como acontecia quando eu tava lá no TRT, aí a galera ia ser testemunha, certo? E aí queria que eu desse uma certidão dizendo que ela compareceu. Compareceu o dia todo. Sendo que a audiência dela foi de 8 da manhã às 8h30. Entendeu? Então, o período que ela terá a justificativa é daquele período, de 8 às 8h30. Ela deverá retornar, ir ao seu local de trabalho, trabalhar normalmente o restante da sua jornada, tá? Ela não terá a, a falta do dia, tá? É daquele período ali que ela teve que se ausentar, beleza? Pelo tempo que se fizer necessário,
quando, na qualidade de representante sindical, estiver participando de reunião oficial de registro internacional, do qual o Brasil seja membro, tá? Então, quando estiver representando, né, entidade sindical em reunião oficial, pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa, companheira, em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período de gravidez, tá? Então, aí você tem a falta justificada pelo tempo necessário para acompanhar aí sua esposa, companheira em até 6 consultas médicas, né? Muito pouco, mas é o que a gente tem. Esse aqui, então, ó, por um dia por ano para acompanhar um filho de até 6 anos em consulta médica. Gente, uma criança de 6 anos, ela adoece mês sim, mês com certeza, entendeu? Então, um dia, né, infelizmente é muito pouco, mas é o que nós temos aqui. Até 3 dias, ó, em cada 12 meses de trabalho, no caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Devidamente comprovada. E aí o inciso 3, ó, aqui no parágrafo único, dizendo só que o artigo será contado a partir do nascimento do filho, né? Justamente o inciso 3 que fala 5 dias no nascimento da adoção ou guarda compartilhada. Além disso, Enzo, tem mais, certo? Nós temos, né, trabalho nas eleições, certo? Trabalho nas eleições é uma hipótese de interrupção contratual. Férias, certo? É uma interrupção contratual. Comparecimento à sessão do júri, né? Testemunho ou parte, se a pessoa for testemunha ou parte do processo. Domingos e feriados. Aviso prévio, né? Se ele for indenizado ou não trabalhado também, pode ter ali terá, né? A interrupção contratual. A hipótese também, né, de greve do empregador, né, ó, vou mostrar lá para vocês no 722 aqui. Do lockout e da greve. Os empregadores que individualmente ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo incorrerão nas seguintes penalidades. Então, pessoa ali, ó, lá no parágrafo 3º, ó, sem prejuízo das sanções contidas nesse artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Então, suspensão contratual, a pessoa não trabalha e não recebe. Interrupção contratual, a pessoa não trabalha, mas a pessoa recebe. Certo? Muito importante que faça essa diferenciação. Então é isso. Próximo slide aqui. A finalização. Gostaria de agradecer vocês pela participação. Já diziam hoje, leve, tranquilo, 1 horinha, certo? Pra gente poder finalizar aí a unidade 5. No próximo GED, nós vamos para a unidade 6, tá bom? Próximo GED, unidade 6. E, lembrando novamente, falei isso no começo do GED e vou falar agora novamente, certo? Não teremos GED ao vivo da unidade 7, ok? Não teremos GED ao vivo da unidade 7. Enzo, por que não vai ter GED ao vivo da unidade 7? Porque eu vou dar essa aula da unidade 7 presencial para vocês na sala de aula, beleza? Então, não faz sentido nós termos GED ao vivo. Caso seja necessário, faz a gravação posteriormente, tá? Mas só caso realmente seja necessário. Vou mandar o formulário aqui, gente, 1 minutinho, tá? Por favor. Galera aí que é do Cláudio, né? Por gentileza, avisa pra Isa que você vê pro meu GED. Ela vai passar um formuláriozinho pra vocês e tal, pra poder ficar presente.
1 minute. Agora vai. É isso, meu povo. Um cheiro, um queijo, um abraço. Tem um formulário. Fiquem bem. E até mais, tá? Logo, logo aí vamos estar enviando pra vocês as questões. Vocês se debruçarem nesse direito do trabalho, viu? Cheiro, cheiro, cheiros. E até segunda-feira, tá? Estarei lá em sala de aula com vocês. Forte abraço e até mais. Galera da gravação, manda as anotações aí pra vocês.